Foi correto. Então, o professor Wilson Nakamura, ele possui graduação em administração, em contabilidade, em economia e em direito. É mestre em administração, doutor em administração pela FEA-USP. Ele fez pós-doutorado na Faculdade de Economia e Negócios da Universidade de Chile. E, atualmente, ele é professor do núcleo permanente do programa de pós-graduação em administração de empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E é um dos principais líderes de pesquisa na área de finanças no Brasil. Além disso, né, ele tem uma grande paixão por futebol, em especial a Sociedade Esportiva Palmeiras, né, da qual ele é conselheiro e diretor de auditoria interna. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Juntamente com o professor Wilson estará o professor Carlos Schenerwald, que é graduado em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Economia do Desenvolvimento e doutor em Economia pela University of Utah. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem experiência na área de economia, com ênfase em econometria, história do pensamento econômico e economia política em crescimento e desenvolvimento econômico. E também, né, como uma boa gremista, decidi convidar alguém para puxar a sardinha para o meu lado. E ele, então... Ô, Fernanda, aí não, né, Fernanda? Não dá, né? Sim, Fernanda, aí sim. Puxa, tô sozinha aqui, duas gremistas contra uma colorada. Então, o professor Carlos, ele é também conselheiro fiscal do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, sejam todos muito bem-vindos e agora eu passo, então, a palavra aos nossos palestrantes. Fiquem muito à vontade. Começo eu, Fernanda, ou o Carlos, professor Carlos? Pode. Essa é o senhor, professor Nakamura. Tá bom. Então, eu vou fazer aqui a minha apresentação, mais ou menos 20 minutos, não é isso, Fernanda? Quanto tempo? Isso. De 20 a 30 minutos no máximo. Tá bom. Então, eu vou procurar fazer uma apresentação dentro desse espaço aí de 20, 30 minutos. O professor Carlos faz em seguida também, né? E depois a gente abre para um pequeno espaço de perguntas e respostas, não é isso? Isso, combinado. Tá bom. Então, antes de mais nada, boa noite. Muito obrigado pelo convite feito por vocês, em especial convite feito pela professora Fernanda. A Fernanda, eu conheço ela há muitos anos, né? Há muitos anos, não vamos nem falar aí quantos anos. Tenho um carinho muito especial pela Fernanda, tenho acompanhado aí a sua evolução, seu crescimento na carreira acadêmica, e fiquei muito contente com esse convite, né? Espero que num outro evento eu e o professor Carlos possamos ir pessoalmente até o campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, enfim, e fico muito contente da universidade ter um programa de pós-graduação em contabilidade e controladoria, é assim que chama, né, Fernando? Muito legal, eu acho que é importante nas várias regiões do país nós termos bons programas de pós-graduação, tanto de administração, tanto de contabilidade, controladoria, né, quanto de economia também. Muito bom. A Fernanda já fez aí uma apresentação da minha pessoa, então eu vou direto para a apresentação para nós podermos agilizar aqui o nosso processo. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu havia preparado. Vocês estão vendo aí? Sim, professor. Tá ok, né? Tá bom. Então, muito bom estar aqui. É uma honra muito grande estar aqui na abertura, na verdade, do sexto workshop de pesquisa em contabilidade e controladoria. Fico muito contente aí de estar aqui com vocês e fico muito honrado também de estar compartilhando
essa mesa aqui, digamos assim, com o professor Dr. Carlos Schonerwald, grande amigo meu da URGS, e temos uma paixão em comum, que é gostar do mundo do futebol, né? Não apenas dentro das quatro linhas, mas também gostamos do mundo do futebol do ponto de vista da gestão e da governança. Muito bom. Então, eu preparei aqui essa apresentação, que vai me ajudar aqui a seguir na nossa conversa. A professora Fernanda, não sei se ela falou isso, mas ela falou assim, né? Mas eu sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para quem não conhece, é uma das principais universidades aqui do estado de São Paulo. Talvez seja a principal universidade privada. Nós temos vários cursos de pós-graduação, vários programas de pós-graduação, ou seja, a nossa universidade ela é muito orientada para o ensino, mas também ela é muito orientada para a pesquisa. E eu lá atuo como professor pesquisador na área de finanças. Ok? Apareceu um risco aqui, vocês viram aí ou não? É só no meu... Apareceu um risco aqui, mas que não é nada, né? Apareceu, professor, mas a gente consegue ver a foto ali. O risco amarelo, né? Isso. Então, eu estou mostrando essa foto aqui, que eu tirei da internet, e deve ser do anfiteatro aí de vocês, não é isso? Do auditório de vocês. É esse mesmo. Então, eu convido todo mundo a imaginar que nós estamos nessa sala aí, tá certo? Seria melhor se a gente estivesse todos juntos aí num relacionamento mais próximo, mas paciência, esses eventos virtuais também acabam funcionando muito bem. Vamos lá. Antes de falar sobre gestão financeira de clubes, eu queria fazer um rápido comentário sobre a gestão financeira de empresas, né? Porque eu imagino que estejam assistindo essa apresentação diversos alunos da universidade, alunos do mestrado, mas também alunos de graduação, né? Então, eu preparei aqui esse primeiro slide para falar um pouco sobre a gestão financeira das empresas. Na verdade, a área de finanças oferece muitas oportunidades de trabalho para os jovens que estudam administração, que estudam contabilidade, que estudam economia também, e até mesmo para quem estuda engenharia, né? Hoje, no Brasil e no mundo todo, a área de finanças é uma área que oferece muitas possibilidades de trabalho, de se fazer carreira, né? Do que trata finanças no mundo das empresas? O pessoal de finanças cuida, por exemplo, da captação de recursos. Essa é uma atividade muito importante do ponto de vista financeiro, né? Acontece também nos clubes de futebol. O pessoal de finanças dos clubes de futebol está encarregado, dentre outras funções, da captação de recursos que são necessários para o dia a dia do clube, né? Além disso, a área financeira é encarregada de fazer uma análise interna dos negócios. Quem acompanha os negócios de uma empresa normalmente é o pessoal da área financeira, que fica acompanhando os resultados da empresa, verificando se ela está tendo bom desempenho, se ela está tendo bons resultados, se ela, enfim, está sendo bem administrada do ponto de vista operacional e financeiro. Mas também a área financeira cuida das decisões de investimento, ou pelo menos ela estabelece critérios muito claros para se decidir acerca dos investimentos da empresa. Outro ponto importante a ser destacado em relação à gestão financeira das empresas é em relação à criação de valor econômico. É o pessoal da área financeira que entende bem disso e que pode, ao longo do tempo, constatar se a empresa vem ou não criando valor econômico, né? Que beneficiaria muita gente, mas talvez principalmente os próprios donos da empresa.
Outro item que eu queria destacar para vocês em relação à gestão financeira é a questão da governança. Finanças é muito importante do ponto de vista da governança das empresas. É a área financeira, a área contábil da empresa que fornece informações para os vários executivos, mas também fornece informações para o conselho. Toda empresa tem um conselho de administração, toda empresa que eu digo, as grandes empresas principalmente, elas têm obrigatoriamente um conselho de administração, e é a área financeira, a área contábil que supre o conselho de informações contábeis, informações financeiras. E também os investidores da empresa recebem informações também da área financeira das empresas. Outro aspecto que vale a pena ser destacado é que finanças dentro das empresas cuida do endividamento e da liquidez, né? A área financeira ela é encarregada de garantir que a empresa não se endivide demais ao longo do tempo. As empresas podem trabalhar com dívidas, mas não, talvez, dívidas em excesso. Talvez não, com certeza não dívidas em excesso. E a questão da liquidez também é muito importante, não pode faltar caixa no dia a dia da empresa de forma alguma, né? E ainda também vale a pena dizer que toda empresa, principalmente as grandes empresas, essas empresas que têm capital aberto, elas deveriam ter muito bem definidas certas políticas. Estou me referindo a políticas de estrutura de capital e de payout, dentre outras políticas importantes, ok? Então, isso é algo que eu queria dizer para vocês. Bom, aí vamos agora tratar mais especificamente da gestão financeira de clubes de futebol. Talvez valha a pena dizer, antes de mais nada, que a gestão financeira de clubes de futebol não é nada diferente da gestão financeira de qualquer empresa, ok? Então, quem aprendeu a trabalhar na área financeira de uma empresa qualquer, quem aprendeu a trabalhar na área financeira da Gerdau, por exemplo, das lojas Renner, se for para um clube de futebol, vai saber exatamente o que tem que ser feito lá, tá bom? Então, a gente precisa desmistificar certas coisas e entender que a gestão de clube de futebol é igual, é muito parecida, na verdade, com a gestão de qualquer empresa aí do mercado. Do que eu vou falar com vocês agora, em alguns poucos minutos? Eu vou passar para vocês um panorama financeiro dos clubes em 2020. Eu vou falar sobre as principais contas de atenção nas demonstrações financeiras dos clubes. Eu vou também destacar os principais aspectos a serem analisados a partir das demonstrações financeiras dos clubes. Eu vou passar aqui para vocês uma reflexão sobre uma visão otimista em relação às finanças dos clubes brasileiros. Vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre clube empresa, que é um assunto que está muito em voga nesse momento. E, por fim, vou apresentar aqui aquilo que eu estou chamando de caso Palmeiras, ok? Muito bem. Então, começando pelo panorama financeiro dos clubes, em 2020, que é o último ano aí que os balanços já foram encerrados, nessa primeira figura aqui, o que eu estou mostrando para vocês é a evolução das receitas dos clubes, desde 2010 até 2020. A gente observa até 2019 um crescimento, podemos dizer assim, consistente das receitas dos clubes, né? Elas vinham crescendo aqui no patamar de 2 bilhões e 800, subiu aqui até o patamar de 6 bilhões e 200, 6 bilhões e 100, ok? Agora, em 2020, as receitas dos clubes, no agregado, sofreram uma queda grande, uma queda significativa, para 4,8 bilhões de reais, né? Mas essa queda é facilmente explicada pelos efeitos da pandemia, mais ou menos todo mundo está sabendo disso. Ok? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a evolução da geração de caixa dos clubes no agregado. Estamos considerando aqui mais ou menos os 25 a 30 principais clubes do futebol brasileiro. Tá? Esses números aqui foram
foram levantados pelo Itaú BBA, aquele famoso relatório do Itaú BBA, que muita gente usa por aí. Eu também costumo usar os números deles para fazer algumas das minhas apresentações, ok? Muito bem, mas aqui vamos dar destaque para os últimos 2 anos. Em 2020, os clubes, no agregado, geraram um EBITDA de 561 milhões de reais. Em 2019 foi de 936 milhões, em 2020 caiu para 561, ok? Então, esse foi o EBITDA no agregado dos principais clubes aqui do Brasil. Essa queda também é explicada pelo efeito da pandemia, né? Inclusive, se a gente não considerar as receitas dos clubes chamadas não recorrentes, que são relacionadas à venda de atletas, aí o EBITDA dos clubes ficou negativo em 2020 em 777 milhões, ok? Dá para perceber aqui o quão importante são as receitas relacionadas à venda de atletas dos principais clubes aqui do Brasil. Tem mais uma figura que eu queria mostrar para vocês, relacionado à evolução das dívidas dos clubes. Aqui seriam as dívidas líquidas dos clubes, já descontando o caixa, ok? O que a gente observa aqui é que de 2019 para 2020, as dívidas dos clubes cresceram bastante, né? Cresceram de 8 bilhões para 9,6 bilhões. Novamente, a explicação para isso são os efeitos nefastos da pandemia e do coronavírus. Infelizmente, essa pandemia afetou o mercado como um todo, a economia como um todo, mas afetou de modo especial os clubes de futebol, que acabaram amargando aí uma grande queda de receitas, ok? Sem que as despesas pudessem ser reduzidas na mesma proporção. Muito bem. Bom, justamente vendo esses números aí, talvez valha a pena fazer uma reflexão sobre o futuro dos clubes passando a pandemia, né? O que eu imagino que deva acontecer com os clubes aqui do Brasil após passar a pandemia, o que vai ocorrer de maneira mais clara a partir do ano que vem. Bom, o que eu diria para vocês é que os clubes, de uma forma geral, precisarão buscar um reequilíbrio financeiro. Alguns clubes já vinham se equilibrando financeiramente, já vinham equacionando as suas dívidas, né, mantendo uma boa liquidez, etc. Mas aí surgiu a pandemia, tá certo? Isso desequilibrou os clubes de uma forma geral, então agora a missão que os clubes têm é de conseguir um reequilíbrio financeiro. Os clubes vão precisar recompor os seus níveis de receita. Professor, o seu som foi desativado. Se você puder religar, por favor. Estou vendo. Voltou? Isso, voltou. Obrigada. Tá bom. Não sei o que aconteceu aqui, mas vamos lá. Então, falando sobre o que vem aí pela frente, passando a pandemia, falei aí da busca de um equilíbrio financeiro, falei que os clubes vão ter que recompor os seus níveis de receita anteriores, os clubes terão que reduzir os seus gastos com contratações de novos jogadores, vão ter que reduzir os salários dos atletas, tudo isso daí faz parte aí de iniciativas que os clubes vão ter obrigatoriamente que empreender, na minha opinião. Já estão tentando fazer isso, essa que é a verdade. O que mais? Os clubes vão precisar desenvolver novas fontes de receita, ok? Essa é uma missão que os clubes vão ter também, e desenvolver um plano de redução de dívidas. Os clubes ainda têm um nível de dívida muito elevado, conforme vocês viram, esse nível de dívida aumentou, então os clubes vão ter que, cada um ao seu modo, desenvolver um plano para reduzir o seu nível de endividamento da forma mais radical possível, tá bom? Bom, vamos falar sobre as principais contas de atenção nas demonstrações financeiras dos clubes. Em primeiro lugar, eu destacaria aqui para vocês
eu destacaria para vocês a receita operacional. Receita operacional é um item muito importante das demonstrações financeiras dos clubes. Vale a pena destacar para vocês que quais são os tipos de receita que os clubes geram. Estamos falando de receita relacionada a direitos de transmissão dos jogos, estamos falando de receitas de patrocínio, receitas relacionadas ao programa de sócio-torcedor, que todo clube tem praticamente, estamos nos referindo à receita de bilheteria, de venda de atletas, de licenciamento de produtos e etc. Ok? Mas, enfim, dá para verificar aqui que os clubes geram receitas de diferentes maneiras. Ainda para a maioria dos clubes, a principal receita está relacionada a direito de transmissão. Mas o que muitos clubes aqui no Brasil têm procurado fazer é tornar, digamos assim, mais diversificada as suas fontes de receita, ok? Equilibrar melhor o seu mix de receitas. Outro item, outra conta, ou contas que vale a pena serem destacadas em relação às demonstrações financeiras, estão relacionadas a obrigações de curto e longo prazo. Estou me referindo aqui ao passivo, né? De curto e longo prazo. Aí eu destacaria nos balanços dos clubes as obrigações tributárias. Muitos clubes têm dívidas tributárias muito grandes, que estão sendo pagas gradativamente em função aí dos refinanciamentos que foram feitos no passado. Outro item importante está relacionado a empréstimos e financiamentos, tomado junto a bancos, principalmente. E ainda eu destacaria para vocês, em relação às obrigações de curto e longo prazo, as dívidas relacionadas à aquisição de direitos federativos de atletas. Ok? Que mais? Um outro item também que vale a pena ser analisado em relação às demonstrações financeiras diz respeito a despesas de salários, ok? Os clubes gastam muito dinheiro com salários de atletas, salários da comissão técnica de uma forma geral, ok? Então, esse é um item aqui muito importante de ser acompanhado para quem analisa demonstrações financeiras de clubes. E ainda, por fim, destacaria para vocês o imobilizado, né, dos clubes, que é um item também relevante, e, por fim, o item, o grupo dos intangíveis, onde estão devidamente registrados os direitos federativos a amortizar dos atletas profissionais e também dos atletas de formação, ok? Muito bem. Mudando aqui de página, vou falar agora sobre os principais aspectos a serem analisados nas demonstrações financeiras dos clubes, ok? Em primeiro lugar, eu destacaria para vocês o nível e evolução das receitas e do EBITDA, ok? Então, é muito interessante para quem analisa demonstrações financeiras de clubes acompanhar tanto o nível de receita dos clubes, né, quanto a evolução ao longo do tempo. Ok? Os clubes, ao longo do tempo, vêm apresentando um crescimento de receita, com exceção do ano passado, e também o EBITDA vem crescendo ao longo do tempo. Ok? Mas ainda os clubes não vêm apresentando, muitas vezes, superávit no final do exercício, ao contrário, vem apresentando déficit no final do exercício, por causa, principalmente, das despesas financeiras. Os clubes são muito endividados e, por causa desse alto endividamento, isso acaba acarretando uma situação de déficit e não de superávit no bottom line da demonstração de resultados. Outro item também que é muito importante de ser analisado está relacionado ao endividamento, ok? Já falei sobre isso para vocês. Os clubes têm lá dívidas onerosas a serem pagas ao longo do tempo, tem dívidas tributárias, tem aquelas obrigações que eu me referi em relação à compra de atletas, e o índice que é muito utilizado para mensurar o quanto que um clube é endividado é esse índice aqui, dívida líquida sobre receita, ok? É muito comum comparar
qual que é esse indicador de endividamento dos vários clubes a cada ano. Um outro item também que eu destacaria para vocês é a liquidez dos clubes também, que é alguma coisa que precisa ser analisada com muito cuidado, com muito critério. E aqui a análise relevante a ser feita é confrontar o passivo circulante do clube, fazendo alguns ajustes eventualmente, em relação às receitas geradas ao longo da próxima temporada. Por exemplo, se eu estou analisando o balanço de 31 de dezembro de 2020, eu deveria considerar as receitas geradas ou a serem geradas ao longo de 2021, para tentar tirar uma conclusão se o clube terá ou não problemas de liquidez ao longo do ano, ok? Outro ponto, outro aspecto de análise importante das demonstrações financeiras dos clubes está relacionado a salários, né, conforme eu já mencionei anteriormente também, né, salários com futebol, principalmente, mas também as despesas relacionadas à amortização de direitos econômicos é um item importante a ser considerado, ok? Inclusive, um indicador que eu sugeriria de ser acompanhado é salários com futebol mais amortização de direitos dividido pela receita do clube. Esse me parece ser um indicador muito importante, muito interessante de ser acompanhado, até para verificar se o clube tem ou não potencial de gerar margens de acordo com aquilo que se considera algo necessário, na verdade, ok? Ou de acordo com as boas práticas. Nível de caixa também é alguma coisa muito importante, né? E, por fim, gastos com tecnologia. Antes não era um item muito importante, mas hoje acabou se tornando um item muito importante dos clubes, ou seja, vale a pena acompanhar o quanto que os clubes vêm gastando em tecnologia, ok? E, logicamente, não vale a pena apenas verificar o quanto está se gastando, mas também como esse gasto está sendo feito, ok? Porque é através de tecnologia que, sem dúvida alguma, os clubes terão muito potencial no futuro de gerar muito mais receita. Uma visão otimista para as finanças dos clubes brasileiros. Queria também falar rapidamente sobre isso para vocês. Em primeiro lugar, eu queria destacar que os clubes de futebol, estou me referindo principalmente aos grandes clubes brasileiros, eles possuem uma grande massa de torcedores, né? E essa massa de torcedores que os clubes possuem acaba sendo um ativo oculto, um ativo que não aparece no balanço dos clubes, mas que é um ativo muito importante e que deveria estar sendo melhor monetizado, rentabilizado. Tá? Aqui seria uma grande oportunidade dos clubes gerarem mais receita. Outra possibilidade de aumento de receita é através do incremento de receita através de venda de produtos licenciados. Eu até sugeriria para os clubes criarem um sistema de membership, né, que talvez potencializasse um pouco mais a venda de produtos licenciados, materiais esportivos, etc. Internacionalização da marca também, eu considero que é uma outra grande oportunidade para os clubes gerarem mais receita. Lembrando que os clubes brasileiros, de uma forma geral, são muito pouco internacionalizados, para não falar nada internacionalizados. Redes sociais também é uma outra oportunidade, principalmente colocando, né, nas suas páginas, aí nas redes sociais, mais e melhores conteúdos, né, para atrair mais gente, mais público. O que mais? Também queria destacar para vocês que o futebol ele tem uma representatividade que não é pequena no mercado do entretenimento brasileiro, mas eu tenho certeza que essa participação poderia aumentar e aumentar bastante. Tá certo? A indústria do entretenimento é uma indústria impressionantemente grande no mundo todo, e o futebol, pensando aqui no Brasil particularmente, poderia sim ter uma fatia maior desse mercado, dessa indústria. Outra oportunidade que os clubes têm digamos assim, aproveitar melhor a TV
que cada clube tem, a sua TV própria, né, para gerar mais receita, talvez adotando também um sistema de membership, ok? Que mais? Também os clubes poderiam gerar mais receita através da formação de atletas e depois a consequente venda desses atletas. Alguns, logicamente, poderiam ser aproveitados e deveriam ser aproveitados no elenco principal, mas outros tantos poderiam ser comercializados no mercado. Tá? Os clubes de futebol brasileiros deveriam, sim, ser uma máquina, uma fábrica de produção de bons atletas para serem vendidos no mercado internacional, mas até mesmo no mercado brasileiro, no mercado nacional. Ok? Outro item que eu queria destacar para os senhores, que eu acho que os clubes usam mal ainda, é o uso a questão da tecnologia, né? O uso da tecnologia na inteligência de mercado. Tá certo? Isso daí poderia, por exemplo, contribuir bastante para que os clubes pudessem identificar talentos no mercado para serem contratados, ok? Ou atletas muito jovens para serem formados, ou então bons atletas para fazerem parte do elenco principal. Museu Memorial também é outra oportunidade, escolinhas de futebol também, e também eu queria destacar para os senhores que, eventualmente, a transformação em clube-empresa, por parte, pelo menos, de alguns clubes, poderia ser também uma grande oportunidade do clube conseguir gerar mais receita e melhorar suas finanças. Então, justamente, eu vou falar rapidamente aqui, o meu tempo já está esgotando, né? Eu vou falar rapidamente para os senhores sobre clube-empresa, tá? Que é um assunto que está muito em voga atualmente. E por que o assunto clube-empresa está muito forte no mercado? Porque foi recentemente aprovado no Senado Federal o projeto de lei 5516, que trata da transformação dos clubes em empresa, ok? Dos clubes em sociedades anônimas, ok? Esse projeto de lei foi aprovado, foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, deverá ser aprovado na Câmara dos Deputados, para depois a lei ser finalmente sancionada pela Presidência da República, ok? Eu imagino que no segundo semestre agora, talvez até no início do segundo semestre, ou no meio do segundo semestre, a lei já esteja devidamente aprovada aqui no Brasil, ok? O ambiente político é muito favorável para que essa lei seja devidamente aprovada. Estamos falando de uma lei que vai criar a figura aqui no Brasil da Sociedade Anônima do Futebol, que é mais ou menos equiparada às sociedades anônimas desportivas que existem lá em Portugal, que existe na Espanha também, e em outros países lá da Europa, ok? De acordo com esse projeto de lei que está tramitando no Congresso, os clubes que virarem empresa passariam a pagar 5% de tributos, ok? A alíquota tributária seria de 5%, mas não sobre o lucro, seria incidido sobre a receita bruta mensal em regime de caixa, ok? Isso nos primeiros 5 anos, depois cairia para 4% a partir do 6º ano, ok? Mas vale a pena dizer que nos primeiros 5 anos seria excluída da receita de vendas o valor correspondente à venda de atletas e a partir do 6º ano, para aplicar os 4%, também se consideraria a receita de venda de atletas, ok? Nesse projeto de lei está previsto também a possibilidade dos clubes em dificuldades financeiras entrarem em recuperação judicial mediante um regime especial, ok? Isso pode ser alguma coisa muito atrativa para clubes muito endividados aqui no Brasil. Também vale a pena mencionar para vocês que quando a gente fala que um clube vai virar empresa, significa dizer, na verdade, que só a atividade de futebol que vai virar empresa. Vamos pegar aqui em São Paulo o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, por exemplo, são clubes que têm atividades recreativas sociais,
e tem atividades de futebol, ok? O que vai virar empresa é só atividade de futebol. A parte recreativa e social do clube vai continuar da forma como já funciona atualmente, ok? Não fará parte dessa migração para o modelo de clube-empresa, ok? A parte de futebol dos clubes virando empresa, certamente os clubes vão ter que adotar uma nova governança. Os clubes vão ter que adotar uma nova governança, vão ter que criar um conselho de administração, eventualmente criar um conselho fiscal em moldes assim mais de acordo com o que prevalece no mundo corporativo. O fato é que deve haver uma grande evolução do ponto de vista de governança e, consequentemente, do ponto de vista de gestão para aqueles clubes que migrarem para o modelo de clube-empresa, ok? Uma vantagem dos clubes virarem empresa é o maior acesso a recursos de investidores, tá certo? O clube vai virar empresa e vai poder, sim, receber recursos de investidores que vão passar a serem sócios do clube, ok? Vão passar a ser acionistas do clube. Além disso, os clubes que virarem empresa poderão emitir títulos de dívida chamadas de debêntures FUT, que são debêntures incentivadas, porque o rendimento sobre essas debêntures será isento de imposto de renda. Então, isso daqui será também mais um atrativo, mais um benefício para os clubes que decidirem virar empresa. Poderíamos também falar um pouquinho sobre a abertura de capital. Será que os clubes que viraram empresa no primeiro momento, depois estarão interessados em abrir o capital? A minha resposta é sim, mas eu também acho que isso vai demorar vários anos para que possa acontecer, ok? Então, vamos imaginar que já nesse ano alguns clubes tomem a iniciativa de virar empresa. Eu imaginaria que demorará uns 5 anos ou até mais anos para que algum clube esteja devidamente preparado para abrir o seu capital, ok? A não ser que mude muita coisa e eu posso mudar de opinião, mas por enquanto é assim que eu penso. Bom, então é isso, e finalmente eu queria apresentar para vocês aquilo que eu chamei de caso Palmeiras, né? Case Palmeiras. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um segundinho. Só um segundinho. Eu não estou conseguindo abrir, porque só um segundinho, pessoal. Aqui vai dar. Então, o que eu estou chamando de caso Palmeiras é o seguinte. Eu quero mostrar aqui para os senhores. Deixa eu ver se é isso aqui. Opa, só um segundinho. Eu tinha até separado aqui, mas justamente agora eu não estou achando por quê. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Então, o que eu queria mostrar para os senhores, vocês devem estar vendo aqui, né? As demonstrações financeiras de 2020 que o Palmeiras publicou. Na verdade, foi publicado esse livro aqui, né? Aos moldes do que é praticado pelas empresas de capital aberto aqui do Brasil, ok? E em outros países também. Então, eu queria mostrar para vocês esse relatório, né, que o Palmeiras resolveu esse ano publicar. Aparece aqui, em primeiro lugar, uma mensagem do presidente, ok? Em seguida, aparece aqui, tem um índice, né, do relatório, aparece aqui um índice aqui do livro, né, digamos assim. Depois aparece aqui o relatório da administração, com uma série de informações interessantes sobre o clube ao longo do ano de 2020, ok? Aparece aqui informações bem detalhadas sobre as receitas do clube, sobre as despesas, sobre itens do balanço, ok? Depois, nós temos aqui nesse relatório as demonstrações financeiras,
o balanço patrimonial, considerando aqui os 2 últimos anos. Temos aqui, em seguida, a demonstração do resultado. E também aparece aqui, no relatório, a demonstração dos fluxos de caixa, que é um relatório também, hoje em dia, bastante interessante de ser acompanhado. Ok? As notas explicativas também aparecem aqui, num formato bem detalhado também, que ajuda bastante para quem quer fazer uma análise mais profunda das demonstrações financeiras do clube. E que mais? E depois, e finalmente, aparece aqui também, o que logicamente era de se esperar, aparece aqui também, vejam que as notas explicativas são bastante longas, né? Bastante extensas, mas aparece aqui também o relatório do auditor independente, o parecer, né, da auditoria do clube. Está aqui o relatório deles também, ok? É isso. Então, eu queria mostrar para vocês esse relatório que o Palmeiras produziu esse ano e vai continuar produzindo a partir dos próximos anos, dentro de um esforço do clube em procurar se manter num bom padrão aí de transparência, que é alguma coisa que é requerida dos clubes de futebol cada vez mais. Desculpa se eu acabei ultrapassando um pouco o tempo de meia hora, mas era isso que eu queria estar apresentando para os senhores. Agradeço mais uma vez o honroso convite da professora Fernanda, da ESAM, né, do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade e Controladoria. Obrigado pela atenção de todos e passo a palavra para o meu grande amigo, professor Carlos Schonerwald, que certamente tem coisas melhores e mais interessantes para apresentar para vocês do que eu. Bom, eu queria agradecer o convite da professora Fernanda. É um prazer imenso rever o colega e professor Nakamura, né? Nós que nos vimos recentemente no sábado, né? Exato. Estamos repetindo a agenda, então os encontros estão ficando mais frequentes, né? E sem dúvida alguma, a apresentação do professor Nakamura aí engrandece muito, né, a discussão sobre o futebol no Brasil. Eu acho que nós precisamos, né, cada vez mais, né, o futebol precisa atrair pessoas do calibre do professor Nakamura, né, para contribuir para o esporte como um todo, né. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Só um momentinho que talvez eu acabe saindo e tendo que retornar, porque eu uso o Macintosh e ele tem aqui para liberar o compartilhamento, ele está pedindo que eu libere o acesso. Só um minutinho aqui. Tranquilo, professor Carlos, fique à vontade aí, tá? Eu só vou ter que um minutinho, pode ser que eu tenha que sair e já retorno aqui. Tá certo, a gente aguarda. Professor Nakamura, tá cheio de questão no chat aqui, viu? Ah, é? É um tema que interessa bastante. Se não der para responder todas, eu me comprometo a responder depois, aí se vocês me mandarem, tá bom? Tá certo, perfeito. A gente podia aproveitar, né, Fernanda, enquanto o professor está ajustando a tela, de repente escolher alguma questão para o professor Nakamura responder? Sim, vamos aproveitar essa oportunidade e matar a curiosidade. Eu já vi que tem até um corintiano ali que está preocupado com as dívidas do Corinthians, né? Qual que seria a solução para as dívidas do nosso Corinthians, né? Então, não sei ali, né, que a gente poderia ajudar. Mas acho que é um tema que vem ganhando, né, um grande importância recentemente, né, principalmente na parte dessa abertura de capital, nessa expectativa, né, dos clubes de futebol, eles efetuarem essa abertura de capital. O que o
gostaria de perguntar é qual que é a perspectiva no sentido de quanto tempo que esses clubes de futebol brasileiros, né, eles vão se adaptar a essa nova realidade, ou quanto tempo que eles vão demorar, né, para organizar toda a sua estrutura para dar entrada no mercado de capitais. Ótima pergunta, Fernanda. Eu diria o seguinte, para o clube virar empresa, eu imagino que vai ser necessário um período de preparação, um tempo de preparação que não é curto. Eu estou imaginando 1 ano, ou até mais do que isso, para que o clube possa fazer a migração do modelo associativo, que é o modelo atual, para o modelo de clube-empresa. Tá certo? Então, uma vez decidindo virar empresa, ainda teria 1 ano de preparação para que essa mudança fosse feita de forma bem planejada. Tá? Porque, na verdade, o clube de futebol ele precisa entender a lógica de uma empresa. Tá? Isso daí você não aprende do dia para a noite. Você tem que amadurecer esse processo. E depois que o clube virar empresa, eu estou imaginando mais ou menos uns 5 anos, pelo menos, para que o clube realmente adote boas práticas de governança corporativa, consolide boas práticas de gestão, e aí, na hora que o clube quiser fazer um IPO no mercado, o mercado vai ser bem receptivo às ações do clube, ok? Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil e rápida, né? Mas, enfim, estamos a caminho, estamos no processo. O professor Carlos já está aí, acho que ele já fez a apresentação. Eu mandei uma mensagem para a Fernanda. Se você puder me colocar como apresentador, Fernando, só para agora já deu aqui. Tá, perfeito. Agora está perfeito. Então, vou compartilhar aqui. Vocês estão enxergando o meu PowerPoint? Estamos sim. Está aparecendo a tela toda? Tá, tela toda, isso. Então, tá ótimo. Então, eu vou seguir, digamos assim, fazendo a complementação do que o professor Nakamura apresentou, e eu vou fazer aqui um disclaimer, né? Eu, apesar de ser membro do Conselho Fiscal do Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Eu, de forma alguma, estou representando o clube nessa apresentação, né? Quem fala aqui é o professor Carlos da URGS, né? E, obviamente, que eu analiso o Grêmio com um sentido um pouco mais amplo, né? Não simplesmente as contas internas do clube, né? E é nessa perspectiva, então, eu que morei 4 anos nos Estados Unidos, fiz todo o meu doutorado na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, acompanhei muito de perto a NBA e toda a sua organização, né, no sentido mais amplo do basquete, né? A partir dessa experiência que eu tive lá, quando retornei ao Brasil, decidi me envolver mais com a questão do Grêmio em particular, né? E tentar participar da política do clube, né? Obviamente que no caso do Grêmio, muito particular, existem grupos políticos, né? E o clube ele se organiza dessa forma, né? Ele tem essa organização já há bastante tempo, que é através de grupos políticos, né? Que se formam as chapas que se candidatam, né, ao conselho de administração do clube, né? Que tem hoje o presidente Romildo Bolzan como presidente do conselho de administração, e dessa forma eu decidi então participar mais da vida ativa do clube, né? Através do meu grupo, que é o Grêmio Sempre, né? E a partir da experiência na NBA, eu li muito sobre a economia do esporte, né? Comecei a analisar bastante, né? Até porque nos Estados Unidos os esportes são recheados, né? Em termos de literatura, de análise empírica, né? Eu trabalho bastante com econometria, né? Comecei a identificar bastante informação. E ao ler, né, muito sobre a questão do futebol, eu me deparei com um livro que digamos assim, foi o que me deu um norte, né, para que eu também pudesse me posicionar dentro do Grêmio com relação a uma visão um pouco mais de longo prazo. É o livro do Ferran Soriano, deixa eu ver se eu consigo, não estou conseguindo passar. A bola não entra por acaso, né? Eu acho que quando a gente vai pensar o clube de futebol, né, e muitas vezes é difícil você conseguir separar no clube o curto prazo do longo prazo, né? O clube ele tem essa visão imediatista do resultado, né? Mas, na verdade, a visão de um clube de futebol hoje, na situação
em que a gente tem aí algumas experiências no Brasil de que uma administração, digamos, errática, sem o devido cuidado, né, ela acaba lesando o clube no longo prazo, né? A gente tem, por exemplo, hoje o Cruzeiro numa Série B com um grau de endividamento extremamente elevado, né? Obviamente chega um determinado momento que o clube não consegue mais, digamos assim, transpassar, né, ou mostrar confiança para futuras contratações, né? Então o clube acaba ficando numa situação de lock-in, né? Fica preso ali com um grau de endividamento muito elevado e numa situação que, no caso do Brasil, tendo em vista o formato que nós temos de queda para a Série B, que são 4 clubes, né? A gente tem visto ano após ano que grandes clubes acabam caindo, né? E em função do endividamento não conseguem mais retornar. Então as receitas caem drasticamente a partir da queda para a Série B. Por que eu digo isso, né? Porque eu fui analisar também algumas experiências fora do Brasil para ter um certo rumo, né, do processo como um todo. Como é que é um clube ser, digamos assim, saudável no médio e longo prazo, né? O que nós passamos, quem é gremista sabe muito bem, eu há bastante tempo acompanho o clube, né, como torcedor, nós vivemos vários momentos, né, de muita euforia e logo em seguida momentos traumáticos, né? Eu recordo muito bem a questão da ISL, que é uma parceria que veio para ser formada com o Grêmio, né? Naquele momento, o Grêmio contratou jogadores de renome, né? A gente pode lembrar que Amato, Astrada, Paulo Nunes, né? Jogadores. Em seguida, quando essa parceria, né? Quando a ISL vai à falência, o clube se vê com compromissos a serem honrados, que eram elevados salários, né? Sem a parceria, a receita do parceiro, né? E a decorrência, né? O final desse processo resulta na Série B, né? E aí nós temos o episódio lá da Batalha dos Aflitos e toda aquela dificuldade. Naquele momento, quando o presidente Paulo Odoni assume o Grêmio para tirar o clube da Série B, o Grêmio tinha 5.000 sócios na Série B. O clube não tinha receita, tinha caído para a Série B, né? E não tinha mais condições porque tinha desmontado todo o time anterior por conta dos elevados salários. Não tinha nem time para começar a Série B. Então, a partir daquele momento ali, que foi um trauma, digamos, que a gente vive muito, a gente observa muito no Brasil chamados voos de galinha, né, que parece característica do próprio país, né? A gente vai, cresce, conquista alguns títulos e depois, logo em seguida, passa por uma dificuldade financeira e a gente pode ver esse tipo de movimento em vários clubes do Brasil, clubes grandes como o Corinthians, como o próprio Palmeiras. Existem voos, né? O clube alça, voa e logo em seguida ele vai para a instabilidade. A partir disso, então, analisando o Bayern de Munique, né, a gente consegue ter um pouco da ideia, obviamente, que é um clube alemão. A Alemanha tem uma taxa de juros extremamente diferenciada quando comparado ao Brasil, né? Outros cenários, outras variáveis macroeconômicas mais sólidas. Mas mesmo assim, quando nós analisamos o Bayern de Munique, por exemplo, que é um clube que tem se mantido em grande medida competitivo a clubes fortes na Inglaterra, principalmente, que é a liga mais rica da Europa, né? O Bayern de Munique ele demora em torno de aproximadamente quase 10 anos para deixar de ser um clube endividado e se tornar um clube com investimentos, né? Com posições de investimento nos seus balanços, né? E a partir então dessa análise mais de longo prazo, né, é que dentro do Grêmio, né, por coincidência, o Grêmio vem fazendo esse tipo de trabalho, né, um trabalho mais de longo prazo de redução do seu grau de endividamento. Eu logo cheguei no Conselho Fiscal, me deparei, todos nós nos deparamos, isso que o professor Nakamura bem reportou, que no final é uma das últimas rubricas lá do DRE, é a questão das despesas financeiras, receitas e despesas financeiras. O Grêmio tinha aproximadamente 30 milhões de despesas financeiras ao final do CDRE, né? Obviamente que naquele momento eu logo, né, e todos os membros pensaram, bom, se nós pegarmos 30 milhões e dividimos por 12, quantos jogadores aí, talvez 2 jogadores de excelência, o Grêmio poderia estar pagando o salário e esse recurso está sendo canalizado para as instituições financeiras, né? Então, ali foi um ponto de alerta. Voltando um pouco na questão mais de longo prazo, né, tirando a questão da pandemia, porque realmente, né, a gente tem visto aí, hoje de tarde, a Eurocopa, né, com estádios lotados, então eu preferi, digamos assim, trabalhar mais a questão de longo prazo que simplesmente a questão da pandemia em si. Analisando um pouco
em termos mais históricos, né, a Deloitte fez um estudo muito bom sobre as ligas na Europa, e a gente consegue observar aí que no médio e longo prazo, todas as ligas europeias elas têm demonstrado um aumento na receita, né, de forma contínua ao longo do tempo, né, mostrando que o produto futebol ele é extremamente atrativo, né? A gente tem observado, eu acompanhei de perto nos Estados Unidos, muitos clubes da Europa têm ido fazer as suas pré-temporadas nos Estados Unidos justamente para atingir esse público consumidor do mercado norte-americano. Se nós pegarmos também os dados do futebol no Brasil, tirando, obviamente, a pandemia, o professor Nakamura, na outra apresentação, usou esses dados, apresentou também, a gente também consegue enxergar o futebol no Brasil, as receitas do futebol, obviamente excluindo a questão da pandemia, uma tendência de longo prazo crescente, né? A gente observa que as receitas do futebol no Brasil vêm crescendo ao longo do tempo, né? O produto também se mostra atrativo, né? Quer dizer, a gente enxerga o futebol por tudo que envolve a força que é o futebol em termos de geração de emprego e renda, né? No longo prazo, a gente enxerga esse crescimento. Quando nós vamos analisar as fontes de receita, né, na Europa, né, e depois vamos ver também no Brasil, a gente consegue enxergar que a grande fonte de receita ainda é o televisionamento. O produto futebol ainda é, por mais que nós tenhamos aí outras fontes, como a questão do match day, a gente enxerga que tem na Inglaterra, na Alemanha, Espanha, né, o match day ainda é importante, ainda gera receita, isso que o professor Nakamura falou, a questão de você ter um museu para atrair, outras formas de, no match day, você mobilizar o torcedor, né, no sentido das receitas dos clubes europeus, ainda o percentual é relativamente baixo. Cabe lembrar aqui que, se nós pegarmos a utilização dos estádios, né, obviamente que a gente vê lá, é elevado, né, em termos de ocupação dos estádios durante o match day. Se nós pegarmos no futebol brasileiro, nós vamos achar de forma muito similar exatamente o que acontece na Europa, né? Ainda no futebol brasileiro, os direitos de televisionamento ainda têm um peso muito grande na receita dos clubes, né? Em torno de 40% em média, um pouco mais, um pouco menos, né? Dependendo do ano em específico, né? Obviamente que também começa a ganhar espaço nesse processo no futebol brasileiro a questão da venda de atletas, né? Cada vez mais clubes de futebol, os clubes têm estado atentos à questão da transação de atletas como fonte geradora de receitas. Bilheteria também tem um papel importante, né? E a questão do quadro social, que cada vez mais, como o professor Nakamura bem falou, o Grêmio e Inter têm essa particularidade de terem quadros associativos fortes, né, que sustentam uma parte importante da receita. Também, traçando um paralelo com relação à Europa, nós vamos observar a participação na questão dos salários dentro da despesa como um todo, né? Nós pegarmos aí, no caso aqui, a receita, nós vamos ver que grande parte dos custos de salário, né, fazem parte aí dos compromissos a serem honrados pelos clubes europeus, né? Isso não é diferente do caso brasileiro, que acaba pesando muito dentro dos balanços dos clubes de futebol. Envolve a questão do futebol, né, principalmente o futebol profissional, né? A gente precisa separar isso, né, porque agora nós temos outras modalidades, mas essencialmente o futebol profissional é o que acaba mais pesando, né? Então vamos pegar aqui a Inglaterra, em torno de 55 no ano de 2016, 17, e obviamente acaba crescendo aqui para 59. A gente observa também no Brasil uma elevação pré-pandemia do custo do futebol dentro dos clubes, né? Então a gente consegue observar isso. E mais, né, nós observamos também no Brasil que em determinados momentos, né, pré-Copa do Mundo, alguns eventos específicos, ou quando um clube, digamos, inflaciona através de grandes contratações, há uma grande medida, uma concorrência por que outros clubes, né, acabem também contratando jogadores de renome, que são, obviamente, salários mais elevados, as transações mais elevadas, né?
Aqui a gente, então, pegando esse histórico da questão da evolução dos custos do futebol no Brasil, a gente observa ao longo do tempo também que essas despesas, né, vêm crescendo nos clubes brasileiros, né? A receita ela está crescendo, mas também a despesa vem crescendo ao longo do tempo. O que acaba acontecendo com a pandemia, obviamente não toquei nesse ponto, mas o professor Nakamura bem relatou, é que a partir do momento que você tem um advento de uma pandemia, que você tem queda na arrecadação, principalmente da venda de ingressos, né, para clubes que dependem da arrecadação direta do match day, a despesa ela não consegue ser reduzida na mesma velocidade, apesar que alguns clubes, o Grêmio também acionou um plano de contingência durante a pandemia, o Esporte Clube Internacional e outros clubes no Brasil acionaram planos de contingência para tentar reduzir a despesa, mas nós observamos no balanço do clube que, obviamente, a despesa ela não consegue acompanhar a queda na receita. Com relação à composição dos custos do clube como um todo, nós vamos enxergar no Brasil, né, obviamente, pelo que a gente enxerga na Europa, a participação elevada aí com relação ao futebol profissional, né, e a questão do pessoal envolvido no futebol. Em torno de 66%, 65%, né, conforme o ano, representa a questão dos salários de atletas e outros encargos sociais, né, que os clubes, digamos assim, têm dentro da sua despesa total. Então, praticamente, o clube ele fica restrito, né, à gestão de futebol profissional, tendo em vista o comprometimento que é. O que nós observamos em vários clubes, né, o que acaba acontecendo, e isso é um risco, né, que, digamos, preocupa a todos, né, eu posso dizer no sentido mais amplo do Grêmio, e o Grêmio vem discutindo isso já há um certo tempo, né, que seria de grande medida estabelecer algo como sendo uma lei de responsabilidade fiscal dentro do clube. Por que uma lei de responsabilidade fiscal? Porque nós sabemos que muitas vezes acontece de um dirigente, né, obviamente o Grêmio, tanto o presidente Romildo quanto o conselho de administração, eu, né, os membros do conselho fiscal, os membros do conselho deliberativo, não recebemos nenhuma remuneração do clube, né? Somos chamados abnegados, né? Nós não temos nenhum tipo de remuneração direta do clube. E a gente acaba observando, né, que muitas pessoas, por se dedicarem ao clube, né, durante um determinado período de sua vida, às vezes uma eleição de 3 anos, né, muitas vezes o sucesso no futebol, né, passa a ser algo a ser, digamos assim, perseguido com muita persistência, com muita veemência, né? E nós já podemos constatar no Grêmio e outras, é que a partir do momento que há um insucesso de curto prazo, o que muitas vezes acaba acontecendo, sem o devido controle, é o desligamento de atletas de forma muito acelerada e muitas vezes com um certo, né, desleixo, digamos assim, na questão do desligamento, a contratação de atletas e muitas vezes de treinadores também numa velocidade muito grande, e os compromissos trabalhistas que findam, né, e que seguem depois de uma rescisão contratual, somados à contratação de novos atletas e à participação salarial, isso é uma bomba relógio dentro do clube de futebol. É o que normalmente acaba acontecendo. E muitas vezes não há nenhum tipo de controle pré-determinado que evite esse tipo de situação, né? E aí você coloca o clube numa situação extremamente delicada, porque muito rapidamente você muda o equilíbrio, né, entre receita e despesa dentro do clube. Na questão dos dados do Grêmio, né, entrando um pouco mais, são dados que a Pluri Consultoria elaborou um tempo atrás. A gente vai enxergar que um dos componentes que acaba ganhando espaço dentro da geração de receita do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, a partir da conquista da Copa do Brasil de 2016, é a venda de atletas. A gente tem uma sequência de anos aí em que a receita gerada pela venda de atletas, né, ela, e no caso de 2018, ela praticamente quase que empata como a principal fonte geradora junto com a questão de transmissão de jogos na parte de televisionamento, né?
essa é uma parte importante, por quê? Porque o Grêmio tem investido, o professor Nakamura bem relatou a questão do imobilizado, o Grêmio tem investido no seu centro de treinamento das categorias de base, que fica em Eldorado do Sul, a cidade próxima aqui de Porto Alegre. O Grêmio tem quase que uma cidade com vários campos de futebol. Agora o Grêmio acabou de construir um alojamento novo para a categoria de base, né? E, obviamente, que é dessa boa administração da categoria de base do Grêmio que esses resultados, em termos de venda de jogadores, têm sido materializados. E o Grêmio tem, na medida dos últimos anos, né, promovido o ingresso de jogadores oriundos da categoria de base na equipe titular e no grupo de jogadores profissionais, né? Bom, ao longo do tempo, a gente consegue observar que o custo aparente da dívida dentro do clube tem se reduzido de forma extremamente drástica, né? O clube tem reduzido o seu grau de endividamento e o resultado agora do primeiro trimestre de 2021 mostra que a posição do Grêmio em termos de receitas financeiras e despesas financeiras, durante muito tempo, nós no Conselho Fiscal tentamos buscar pela memória quando que nós tivemos um saldo positivo, né? Mais receita financeira do que despesa financeira. Então, isso é reflexo de um trabalho de longo prazo que vem sendo feito no Grêmio e que agora começa a dar resultado. Eu peguei os dados do Itaú BBA, os dados mais recentes agora desse ano, né? Analisando 2020, e o Grêmio, apesar de todas as dificuldades da pandemia, né, ainda no final do processo teve um superávit no ano de 2020, e conseguiu também, a partir disso, aí, reduzir a sua dívida líquida total, né, em quase 10 milhões de reais. Como o professor Nakamura bem falou, a questão de liquidez de curto prazo, esse é um ponto muito importante. Negociar, e isso foi uma análise interna feita dentro do Grêmio. O Grêmio tinha um histórico de negociar jogadores para o exterior por valores relativamente baixos, em termos, né, de negócios realizados, e o Grêmio diagnosticou que muitas vezes a necessidade de curto prazo forçava o clube a aceitar determinados negócios, né, que depois de uma análise mais devagar, mostravam que o clube se precipitou no processo negocial, acelerou a negociação por uma questão de liquidez, né, problema de liquidez, e foi a partir desse diagnóstico, então, que o Grêmio começou, obviamente que nós sabemos muito bem como acontece, mas você depende muitas vezes de um recurso de uma venda para colocar em dia a folha de pagamento de atletas, né, o clube se vê pressionado a aceitar determinadas negociações. Então, o Grêmio começou a reanalisar de novo isso e soube, pelos negócios que vem sendo feitos nos últimos anos, achar o timing adequado no processo negocial, né? O Grêmio sempre, isso é noticiado na mídia, ele, na medida do possível, ele tenta alongar o contrato dos atletas com multas rescisórias elevadas para o exterior, e é nesse alongamento dos contratos, obviamente que isso implica, e normalmente acontece isso, um reajuste do salário dos jogadores, e o Grêmio, então, dá o tempo adequado para que a negociação ocorra de forma boa para o clube e também para o atleta envolvido, né, e todas as partes envolvidas no negócio. Eu acho que, da minha parte, é isso. De novo, eu queria agradecer o convite da Fernanda, né, e dizer que é um prazer, de novo, aí reencontrar o professor Nakamura, e eu fico à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos, professor Wilson. Eu acho que vocês apresentaram, né, de uma forma brilhante esse tema que vem ganhando cada vez mais espaço, né, principalmente na academia. Hoje a gente já vê várias pessoas estudando e pesquisando mais a fundo
essa temática, né? A gente não é só um aspecto de torcedor, mas de buscar uma informação mais a fundo, né? Do clube de futebol, da estrutura desses clubes, as demonstrações contábeis. Fernanda, você ficou sem som, desculpa. Foi. Eu acho que é um tema super válido, né? Para a gente discutir, tanto que aqui teve várias perguntas, né? O pessoal se animou bastante para participar. Vou tentar selecionar uma ou duas para a gente discutir um pouquinho, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas talvez tentar responder algumas delas. Então, uma que é bem interessante aqui, que a Laura trouxe em relação à diferença, né, da gestão dos grandes clubes de futebol lá no exterior para a gestão, né, dos clubes de futebol aqui no Brasil, né? Qual que seriam essas diferenças, né? Se vocês pudessem elencar para a gente. Professor Carlos quer responder primeiro? Depois eu falo alguma coisa? Eu posso responder, né? Nós estamos observando na Europa, né, um pouco do professor Nakamura também identifica na questão da nova lei das SAs, dos clubes de futebol, né? Os clubes empresa na Europa já têm uma certa tradição, cada país tem o seu modelo negocial, digamos assim. Dentro da Inglaterra, nós observamos que vários clubes já têm a figura do acionista majoritário, né, que é o que acontece muitas vezes, né? No caso da Alemanha, em particular o Bayern de Munique, ele tem procurado, através de patrocinadores, abrir um pouco da sua estrutura de capital, né? Nós temos, no caso do Bayern, ele tem como investidores a Audi, a Adidas, se eu não me engano, mais um que faz parte aí com um percentual minoritário dentro do Bayern de Munique, né? Os patrocinadores, eles têm uma participação dentro do clube de futebol. Então, cada modelo, aí tem também, depende muito da estrutura associativa dos clubes, tem a sua própria dinâmica. Eu gostaria de complementar dizendo o seguinte: eu considero que os clubes europeus, eles até são mais endividados do que deveriam ser, na minha opinião. Eles geram mais receita, mas eles gastam também bastante. E eles acabam se endividando também, né? Só que lá na Europa existe uma regra mais bem clara de fair play financeiro, que é alguma coisa que aqui no Brasil nós estamos ainda engatinhando. Então, no dia que nós tivermos regras mais claras aqui no Brasil de fair play financeiro, que vai exigir que os clubes administrem melhor suas finanças, se endividem menos, não gastem mais daquilo que geram de receita, aí nós vamos nos equiparar mais aos clubes europeus, ok? Também essa migração para clube empresa pode ser que faça com que os clubes sejam mais bem administrados e também equacionem melhor a sua parte financeira, mas principalmente o fair play financeiro seria importante que fosse implementado o quanto antes aqui no Brasil. Só não foi, talvez, implementado no ano passado, numa primeira etapa, por causa da crise da pandemia, né? Mas eu imagino que nos próximos anos a gente tenha boas novidades em relação a isso. Excelente, professor. Eu vou disponibilizar o microfone para uma pessoa. Quem for mais rápido para ligar o microfone pode fazer a pergunta. Dou-lhe uma. Outra questão que eu acho que a gente pode comentar, se vocês puderem comentar rapidamente, como que vai ser esse pós-pandemia, né? Quanto tempo que os clubes de futebol eles vão precisar, né, para se recuperarem desse efeito de pandemia? Então, como que vocês enxergam que vai ser esse processo pós-pandemia, né, para os clubes de futebol? Eu vou falar primeiro, depois o professor Carlos complementa. Mas
Eu acho o seguinte, esse ano aqui, talvez não tenhamos ainda público nos estádios. Não sei, talvez no final do ano tenha, mas eu acho pouco provável, né? Então, esse ano aqui vai ser mais um ano sem gerar receita de bilheteria e consequentemente, também mais um ano em que a receita do programa de sócio-torcedor dos clubes vai ser muito baixo, né? Porque os programas de sócio-torcedor dos clubes dependem fortemente de haver os jogos nos estádios, nas arenas, né? Então, esse ano aqui, eu acho que está comprometido, né, em relação a voltar a ter os jogos com público. O ano que vem, eu imagino que vamos sim começar a ter estádios com público, mas talvez não com a plena carga. Talvez no primeiro momento com certas restrições. Então, no ano que vem, eu projeto ainda um ano em que as receitas dos clubes vão ser um pouco prejudicadas ainda pelos efeitos da pandemia. Talvez só em 2023, tudo dando muito certo, a gente vai restabelecer a normalidade correspondente ao que acontecia antes da pandemia. Tá? Essa é a minha visão, é o cenário que eu tô criando. O que não dá para saber também direito ainda é que mudanças de hábitos vão ocorrer em relação ao mundo do futebol. Isso ainda é alguma coisa que a gente não consegue ter boas respostas, precisamos esperar os fatos ocorrerem para entender, né, se o torcedor vai ou não mudar de comportamento. Queria seguir a mesma linha do professor Nakamura. Eu também acho que esse ano vai ser um ano sem públicos no estádio de futebol. Eu acho que também vai, a partir da lição do ano passado, os clubes estão analisando as possibilidades, né, e tentando entender melhor, montar um cenário de mais médio e longo prazo, né? Eu acho que os clubes no Brasil, né, já conseguiram identificar que é muito difícil você conseguir competir em termos de recursos com o Flamengo, por exemplo, né, e conseguiu montar uma equipe que, em termos de salário, é muito elevado, né, você não vai conseguir competir com o Flamengo, e aí você tem que ter inteligência na montagem do elenco, né, para tentar brigar na medida do possível com esses grandes clubes. Eu acho que o grande momento da pandemia é repensar essa estrutura dos elencos dentro dos clubes de futebol, né? Isso tem sido um ponto aí. Muito bom, agradeço mais uma vez a participação e a disponibilidade de vocês, professor Wilson, professor Carlos. Infelizmente, o nosso tempo ele é curto, é limitado, né? A gente precisa também abrir a próxima sessão, então a gente vai ter que já encerrar, mas eu queria agradecer, foi uma honra muito grande recebê-los aqui, mesmo que de forma virtualmente, né? Quem sabe ali no próximo ano, nos próximos anos, a gente não possa receber vocês pessoalmente aqui em Campo Grande, né? Então, agora a gente vai dar sequência na programação do evento com a cerimônia de abertura e, posteriormente, então, a gente vai ter a palestra de Data Science, Inteligência Artificial, aplicações em contabilidade, que vai ser ministrada pelo professor Marcelo Botelho. Muito obrigada pela participação de todos vocês, professores, mais uma vez, muito obrigada pela colaboração e por se disponibilizarem a estar aqui essa noite. Professora Fernanda, tem tempo para uma foto? Tem, vamos sim, aproveitem os prints. Bom, vamos lá, quem puder abrir a foto daí para aparecer. Elizabeth, Oi? a professora Fernanda está gremista, mas está de vermelho. Pois é, ela está tentando remar contra a maré, mas ela não consegue. Muito bem, vamos lá. 1, 2, 3. É bom que esse faz barulhinho, todo mundo sabe que tirou, né? Vamos fazer mais uma? Parece que tem gente abrindo câmera ainda. Olha lá, o Gil está entrando. Oi, Gil. Vamos lá, Carolina. Então, vamos lá, vamos abrindo. Acho que até que a internet... Olha, o Estevão da professora Márcia lá, o mascotinho aqui da Contábeis. Olha a Estelinha. Muito bem, vamos lá.
Oi, professor Cleston, boa noite, Guilherme. Oi, gente, peraí, deixa eu ver se tem mais gente pro lado de cá. Vamos lá. Mais uma. Oh, tem mais gente para cá, peraí, que vamos ter que sorrir bastante. Aí, muito bem. Vamos ver se eu sou boa fotógrafa, né? Depois a gente publica aí. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Professores, muito obrigada por estarem aqui conosco. Quem sabe a gente volta numa próxima, porque o assunto rendeu, né? As perguntas estão bastante ali. Então, quem sabe a gente volta num próximo momento para conversar mais sobre esse assunto, viu? Muitíssimo obrigada. Boa noite a todos e até breve. Boa noite a todos, obrigado. Noite. Obrigado.